Olá, pessoal, estamos começando aí o terceiro bloco do nosso curso de hoje, né, da nossa aula de hoje. E nesse bloco nós vamos começar a ler, né, vamos começar a analisar os parágrafos do artigo 15 da Lei de Benefícios. Então nós vimos lá nos incisos as previsões de extensão de qualidade de segurado, né? Vimos as possibilidades de tempo em que cada situação teremos ali a existência dessa qualidade de segurado, mesmo sem recolhimento, né? Temos ali o período de graça, ok? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º desse artigo 15 da Lei de Benefícios, eles vão nos trazer possibilidades de ampliar ainda mais esse tempo de período de graça. Toda vez que estivermos nos referindo àquele inciso 2º. Quem é que está no inciso 2º mesmo? Lá no inciso 2º do artigo 15, nós temos aquele segurado que deixou de exercer atividade remunerada, não é isso? Toda vez que nós estivermos diante desse segurado, que mantém ali a sua qualidade com base no inciso 2º, essa manutenção da qualidade de segurado, que em regra era de 12 meses, ela pode ser ampliada, chegando até 36 meses. Essa primeira hipótese de ampliação está prevista aqui no parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: se aquele segurado ele tiver mais de 120 contribuições consecutivas, mais de 120, logo, pelo menos 121, ok? Mais de 120 contribuições consecutivas no intervalo de tempo que não acarrete a perda da qualidade de segurado, ok? Essa é a previsão da literalidade do parágrafo 1º. Se ele tiver ali mais de 120 contribuições, então nesse intervalo, né, sem que haja perda da qualidade de segurado, ele terá a manutenção dessa qualidade por mais 12 meses. Então, ele tem lá os 12 meses do inciso 2º, passaria a ter mais 12 meses aqui do parágrafo 1º, gerando, então, uma qualidade de segurado, no caso concreto, de até 24 meses, ok? Se aquele segurado ele trabalhou em uma única empresa durante esses 10 anos, né, durante esses mais de 10 anos, nós podemos entender que o quê? Que ele está incluído aqui no parágrafo 1º. E aí a gente não tem dúvida, né? Ele tem mais de 120 contribuições e, tendo mais de 120 contribuições, terá esse direito. Se for um segurado contribuinte individual, que também recolheu ali por 101 meses, 121 meses de forma consecutiva, também não há dúvida. Saberemos que ele terá aqui essa extensão desses 12 meses adicionais. A dúvida no caso concreto vai ocorrer nessa partezinha, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então vamos imaginar que um segurado, ele laborou em uma determinada empresa, trabalhou naquela empresa por 6 anos, ok? 6 anos naquela empresa. Foi desligado daquela empresa e começou a trabalhar em uma segunda empresa 5 meses depois. Houve perda da qualidade de segurado do momento que ele saiu da primeira empresa e entrou na segunda empresa? Não, né, pessoal? Não houve a perda da qualidade de segurado. Porque como segurado empregado, ele deixando de exercer atividade remunerada, ele tinha pelo menos 12 meses de manutenção. Ele só gozou ali de 5 meses sem trabalhar, então ele não perdeu a qualidade de segurado dele. E ele começou a trabalhar em uma segunda empresa. Nessa segunda empresa, ele trabalhou por mais 6 anos. Então, no total, ele tem 6 anos de uma, mais 6 anos de outra, ele tem 12 anos de tempo de contribuição, né? Então, ele tem bem mais de 120 contribuições, não é isso? Pergunta, ele terá essa ampliação de 12 meses a mais ou não? É claro que sim. Porque apesar dessas 120 contribuições não serem contínuas, elas são contínuas dentro de um intervalo de tempo onde não houve a perda da qualidade de segurado. Se eu não perdi a qualidade de segurado entre a primeira e a segunda empresa, eu posso somar esses meses de recolhimento, ok? Trouxe aqui para vocês um exemplo
com base no CNIS, só para ficar bem claro para vocês. Vejam, segurado começou a trabalhar aqui, no dia 26 de janeiro de 2009. Parou de trabalhar aqui, no dia 31 de março de 2009, ok? 6 dias depois, ou seja, no dia 6 de abril de 2009, ele começa a trabalhar nessa outra empresa e fica trabalhando nessa empresa até o dia 30 de junho de 2010. Nós temos aqui o intervalo de tempo de 6 dias entre uma empresa e outra. Temos aqui um intervalo de tempo de 6 dias. Esses 6 dias, eles são suficientes para esse segurado perder essa qualidade? Não. Então, eu posso somar os recolhimentos daqui com os recolhimentos daqui para tentar chegar nos 120. Ah, Priscila, ele ficou pouco tempo nessa empresa, mas ele tem uma terceira empresa. Posso somar? Se não houver perdido a qualidade de segurado, posso somar até alcançar os 120. Alcancei 120, mais de 120 contribuições consecutivas no intervalo sem que haja ali a perda da qualidade de segurado. A qualidade de segurado, né, o período de graça, sai de 12 para 24 meses, ok? Nós temos discussão na esfera judicial, nada pacificado ainda, sobre a possibilidade de que a gente, né, ali possa somar os períodos também descontínuos, ok? Só que não é essa tese aqui, é essa aqui. Temos aqui uma tese para discutir esses períodos descontínuos, ou seja, somar os períodos, mesmo que haja perda ali da qualidade desse segurado. Dá para a gente discutir na esfera judicial, mas são jurisprudências bem esparsas nesse sentido. Perfeito? Ainda sobre esse parágrafo primeiro, nós temos uma outra discussão. Vamos imaginar o seguinte: o segurado, lá em 1990, trabalhou 11 anos em uma determinada empresa. Logo, ele possui mais de 120 contribuições. Depois que ele saiu dessa empresa, ele já trabalhou em 4 empresas diferentes. E agora, Priscila, ele acabou de ser desligado de uma empresa que ele só trabalhava há 1 ano. Ok? Qual vai ser o período de manutenção da qualidade desse segurado dele? Ele pediu demissão dessa empresa, saiu dessa empresa para abrir um negócio próprio. Qual vai ser a manutenção da qualidade de segurado dele? Ele deixou de exercer atividade remunerada, não é isso? Não importa se ele foi demitido, não importa se ele pediu demissão, não importa se é demissão por justa causa, não importa se é demissão sem justa causa. Parou de exercer atividade remunerada, 12 meses de manutenção. Então ele trabalhou 1 ano nessa empresa, então de cara ele tem os 12 meses lá do artigo 15, inciso 2º. Perfeito. Mas Priscila, olha só, esse segurado, ele só trabalhou 1 ano nessa empresa, então não tem ali o parágrafo 1º, né? Claro que tem. Como ele trabalhou lá atrás naquela outra empresa durante 11 anos e teve ali mais de 120 contribuições consecutivas no intervalo de tempo que não acarretasse a perda da qualidade de segurado, ele incorporou ao patrimônio jurídico dele, pessoal, a possibilidade de toda vez que ele sai em manutenção da qualidade de segurado, ele ter esse adicional de 12 meses. Então, mesmo ele tendo trabalhado só 1 ano nessa empresa, ele vai ter os 12 meses do inciso 2º e vai ter também os 12 meses do parágrafo 1º. Toda vez que ele sair em manutenção de qualidade de segurado, ele terá 24 meses dessa manutenção, ok? Essa foi a tese firmada pelo tema 255 da TNU, quando temos, então, essa incorporação ao patrimônio jurídico, toda vez que ele completa, né, essas 120 contribuições. Perfeito? Importantíssimo isso. Tema recentemente julgado, né? O acórdão foi publicado em outubro do ano passado, outubro de 2020. Ok? Isso aqui do período descontínuo nós já falamos. Vamos então para o parágrafo 2º. Se vocês forem lá para o parágrafo 2º do artigo 15 da Lei de Benefícios, nós teremos uma segunda possibilidade
desse segurado que deixou de exercer atividade remunerada ter uma ampliação dessa manutenção. Temos aqui a chance de ter mais 12 meses. Já vimos como é que chega a 24. Temos aqui a possibilidade de alcançar 36 meses de manutenção da qualidade desse segurado. Toda vez que aquele segurado ele estiver em situação de desemprego, ele terá 12 meses adicionais. Que é situação de desemprego, Priscila? A autarquia previdenciária vai entender que a situação de desemprego será comprovada toda vez que aquele segurado receber seguro-desemprego ou tiver cadastro no Cine para busca de emprego, ok? Sendo uma coisa, sendo outra, administrativamente, entende-se que ele tem manutenção dessa qualidade de segurado. Perfeito? Nós temos, porém, uma discussão na esfera judicial. Eu estou tentando procurar aqui a caixinha, não estou achando. Achei. Nós temos, porém, uma discussão na esfera judicial no seguinte sentido. Olha, provar condição de desemprego não pode ser feita apenas por essa situação de ter recebido ou não ter recebido o seguro-desemprego, né? A gente precisa ter aqui uma flexibilização nesse sentido. Recebeu o seguro-desemprego, pacífico, terá direito a esse recebimento, ok? Mas nós já temos súmula no sentido de que podemos fazer prova através de outros meios. Vejam a súmula 27 da TNU, que vai dizer para a gente: a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do direito por outros meios admitidos, né? A gente precisa lembrar que quando a gente está pensando na esfera judicial, vale o livre convencimento do juízo. Então eu posso comprovar, no caso concreto, a condição de desemprego, por exemplo, através de testemunho, ok? O segurado, ele estava ali desempregado, mas ele não conseguiu receber seguro-desemprego, Priscila, porque ele não cumpriu aquele período mínimo de trabalho para receber o seguro-desemprego. Então, eu posso fazer prova através de depoimento? Posso. Quer ver um exemplo? É um exemplo que, inclusive, aconteceu com uma aluna, né? Com duas alunas, inclusive. Uma vez eu dei uma aula de auxílio-reclusão e duas alunas relataram a mesma situação, né? Me mandaram mensagem dizendo que não estavam entendendo por que naqueles processos de auxílio-reclusão foi marcado audiência. Porque no previdenciário, pessoal, quase nunca tem audiência, né? E aí, para as duas, eu mencionei. O juízo quer saber se tem qualidade de segurado, né? É isso que ele está, por isso, muito provavelmente, que essa audiência está sendo marcada. Confere aí nos autos se não é isso. E, de fato, era isso, né? E o que elas fizeram para poder comprovar ali essa qualidade de segurado? Esses dois, né, essas duas pessoas que acabaram sendo reclusas, elas viviam ali em áreas de comunidade carente, né? Então, eu já morei em uma comunidade no Rio de Janeiro na época que eu era criança, então eu conheço ali a dinâmica de como as coisas funcionam, né? E aí mencionei para elas o seguinte: olha, pede para dependente passar nos comércios que ficam ali na beira da favela. Porque muito provavelmente, se esse cara estava de fato em condição de desemprego, ele devia passar lá para poder perguntar se não tem emprego no dia para fazer. Isso é comum, né? Em comunidade o pessoal não paga imposto, né? Tem ali regido por uma informalidade em todos os sentidos. E aí elas conseguiram fazer o seguinte: levar proprietários de comércios ali locais para poder fazer o testemunho de que aquelas pessoas, todo dia de manhã, passava lá na padaria do seu Zé, né, passava ali no bar do seu João, para saber se tinha algum serviço para aquele dia. Acabou. Está comprovada a situação de desemprego, no caso concreto, né? Porque apesar dele não ter recebido o seguro-desemprego, ele estava, de fato, desempregado, tanto é que aparecia lá todo dia em busca de uma oportunidade de, ao menos, fazer um bico ali naquele dia, né? Então, observem que vai prevalecer, de fato, o livre convencimento do juízo. Pessoal,
Não acreditem no segurado de vocês, tá? Pelo amor de Deus. Não sejam inocentes de acreditar em tudo que o segurado fala. Às vezes você pergunta pro segurado se ele recebeu o seguro-desemprego, eles não lembram. A depender ali do perfil de cliente que você vai lidar, eles não vão lembrar. Então eles vão dizer para você, doutora, não recebi seguro-desemprego não. Outros vão dizer para você, não, doutora, recebi seguro-desemprego sim. Quando você vai ver, não tem nada disso, né? O que falou que recebeu, não recebeu. O que falou que não recebeu, recebeu. Então é importante que vocês mesmos façam essa consulta. Perguntem, vejam se eles não têm ali o documento de comprovação de recebimento de seguro-desemprego. Se eles falarem para vocês que não tem esse documento, né, façam a consulta, independente deles falarem se receberam ou não. A consulta de recebimento de seguro-desemprego vocês podem fazer nesse site que eu coloquei aqui no material para vocês. Vocês entram nesse site, vai abrir essa tela, você vai digitar aqui então o número do PIS desse segurado, ok? Digitou o número do PIS do segurado, que em geral vai coincidir com o número da NIT. Vai marcar que eu não sou robô e vai consultar. E aí você vai conseguir fazer essa pesquisa se esse segurado recebeu ou se ele não recebeu, no caso concreto, esse seguro-desemprego, ok? Nós temos também uma outra discussão, que é o seguinte. Dentro ali dos grupos dos segurados obrigatórios, nós temos o contribuinte individual, não é isso, pessoal? E esse contribuinte individual, será que ele consegue comprovar situação de desemprego? Será que é possível a gente defender que esse contribuinte individual ele se enquadra ali no parágrafo 2º? A autarquia entende que não, né? Que se ele é contribuinte individual, ele não tem como estar em uma situação de desemprego. Mas a jurisprudência ela vem flexibilizando esse entendimento, entendendo que esse contribuinte individual ele pode sim, na esfera judicial, fazer prova de que no caso concreto estava em situação de desemprego involuntário, para ter essa majoração desses 12 meses adicionais com base no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei de Benefícios. Então nós vimos aqui até agora, que lá no artigo 15 nós temos as previsões de ampliação de período de graça, ou seja, de ampliação de qualidade de segurado mesmo sem recolhimento. Depois nós vimos que para aquele segurado do inciso 2º, aquele segurado empregado que deixou de exercer a atividade remunerada, nós temos ainda que essa qualidade de segurado ela pode ser ampliada para 24 meses, se ele tiver mais de 120 contribuições consecutivas, intervalo que não acarrete perda da qualidade de segurado, não é isso? Vimos ainda, além dessa previsão, vimos a previsão lá do parágrafo 2º de mais 12 meses para aquele segurado que estava em condição de desemprego. Então, esse segurado ele pode chegar a uma qualidade de segurado de até 36 meses, ok? 36 meses. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês. Tá aqui. Então, esse segurado lá do inciso 2º, ele terá apenas 12 meses de manutenção da qualidade de segurado toda vez que ele só se enquadrar no inciso 2º e não se enquadrar nem no parágrafo 1º e nem no parágrafo 2º, ok? Eu sei que isso aqui é chato, pessoal, mas tem que fazer análise, não tem jeito, né? Isso faz parte do trabalho, não é isso? Isso faz parte do trabalho, é chato, mas precisa ser feito. Então, vocês precisam analisar a situação, o caso concreto de cada segurado de vocês. Ele terá direito a uma manutenção da qualidade de segurado por 24 meses. Toda vez que ele se enquadrar além do inciso 2º, ele se enquadrar também ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º. Ele pode se enquadrar em um ou outro, ou seja, pode ser um segurado que deixou de exercer a atividade remunerada e recebeu o seguro-desemprego. Então, se enquadrou no inciso 2º, se enquadrou no parágrafo 2º, mas não se enquadrou no parágrafo 1º, porque não é um segurado que tem mais de 120 contribuições consecutivas, intervalo que não acarrete a perda da qualidade desse segurado, ok? Nós podemos ter outras situações
em que aquele segurado vai se enquadrar no inciso 2º, parou de exercer atividade remunerada. Vai se enquadrar no parágrafo 1º, mas não vai se enquadrar no 2º. Por exemplo, era um segurado que trabalhou há 20 anos na mesma empresa, pediu demissão. Logo, não recebeu seguro-desemprego. Então, ele é um segurado obrigatório que deixou de exercer atividade remunerada, está enquadrado no inciso 2º. É um segurado que tem mais de 120 contribuições consecutivas em um intervalo que não acarrete a perda da qualidade de segurado, está enquadrado no parágrafo 1º, mas não se enquadra no parágrafo 2º, ou seja, não recebeu seguro-desemprego, não está em condição de desemprego. Tanto é assim que foi ele mesmo que pediu demissão. Então, nesse caso, estando enquadrado em um ou em outro, ele vai ter 24 meses dessa manutenção. Porém, se ele se enquadrar tanto no inciso 2º, quanto no parágrafo 1º, quanto no parágrafo 2º, a manutenção da qualidade de segurado dele será de 36 meses. Então, estamos dizendo que, a depender do caso concreto, a pessoa vai deixar de contribuir para a Previdência Social e, durante 36 meses, continuará tendo qualidade de segurado. É importante que vocês entendam o seguinte: esse período de graça, esse período de extensão da qualidade de segurado, obviamente, não vai contar para carência, não vai contar para tempo de contribuição, né, pessoal? Ele vai contar apenas para a qualidade de segurado. Se houver algum sinistro, lembrem do exemplo do carro, se houver algum sinistro dentro daquele intervalo de tempo, ele terá esse período sendo considerado para fins de concessão de benefício, ok? Mas não terá esse período sendo considerado para fins de tempo de contribuição ou de carência, perfeito? Vamos imaginar que ao longo desses 36 meses sem recolher, segurada ficou gestante, teve ali o seu bebezinho, vai receber salário maternidade, pessoal, sem problema nenhum. Vai receber salário maternidade, porque ela tinha qualidade de segurado, era uma segurada empregada, foi desligada da empresa, está ali gozando dos seus 36 meses. Durante esse período, ela fica gestante, vai receber salário maternidade. Fica incapaz, sofre um acidente, precisa de um auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, vai receber o auxílio por incapacidade temporária. Mas esse período não contará nem para tempo de contribuição e nem para carência, ok? Priscila, voltando para aquele questionamento. Em que momento se adquire a qualidade de segurado? Eu tenho a seguinte dúvida aqui no caso concreto, Priscila. Observa o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui uma segurada e essa segurada foi trabalhar em uma determinada empresa. Ficou 5 dias na empresa trabalhando apenas. 5 dias trabalhando nessa empresa. Foi desligada. E aí, ela vai ter essa manutenção por 12 meses? Sim, pessoal. Ela terá essa manutenção da qualidade de segurado por 12 meses. Porque a qualidade de segurado dela como segurada empregada é adquirida quando ela começa a prestar serviço. Não importa se ela prestou serviço por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 20 anos. Ainda assim, ela estará enquadrada naquela previsão lá do inciso 2º do artigo 15 e terá manutenção da qualidade de segurado. Eu volta e meia vem aluno perguntar exatamente com relação a isso, né? A segurada só trabalhou 10 dias, né? Então, assim, ela não vai ter direito ela não tem a manutenção da qualidade de segurado, não vai deixar pensão. Claro que vai, pessoal. Parou de exercer atividade remunerada, temos 12 meses aqui, ok? No próximo bloco, a gente já vai começar a falar de cálculo, então vamos encerrar realmente agora. No próximo bloco, nós vamos aprender a calcular essa qualidade de segurado. Até daqui a pouquinho.